Hoje, no Publicidade Fácil, a gente vai aprender a fazer uma coisa que muita gente, quando começa no mercado de trabalho e se depara com esse elemento, tem dificuldade. É um livreto, que é um pequeno livro de 6 páginas, e esse livreto de cunho institucional é muito usado em médias, grandes empresas para fazer uma apresentação. E hoje a gente vai fazer essa apresentação, vamos juntos criar um livreto para um curso de inglês e a gente tem muitos elementos a passar. Então vamos embora, vamos ver como funciona e vamos ver como vai ficar essa divisão. O nosso briefing vai ser bem simples, ele vai ser um livreto onde serão necessários 6 partes, sendo que uma delas seria a capa. O nosso público-alvo primário são crianças e adolescentes, e o nosso público-alvo secundário são profissionais que buscam crescimento no seu mercado de trabalho. A gente vai dividir da seguinte maneira: o vídeo 1 ele vai ser para a gente definir a estrutura que a gente vai usar durante o nosso livreto e a divisão dos textos. Já o vídeo 2 a gente vai cuidar somente das imagens relacionadas a cada página do texto. Isso vai facilitar o nosso entendimento. O vídeo 3 a gente começa a fazer o design e ele é um vídeo mais longo porque ele vai servir de base para toda a estrutura do nosso livreto. Então o vídeo 3 é o início, mas o vídeo 4, o vídeo 5 e o vídeo 6 todos serão da parte interna do design. O vídeo 7 vai ser a nossa capa. A gente vai fazer uma capa curtinha, mas vai ser muito legal, que vocês vão ver como é interessante a gente trabalhar conceito. E para finalizar, a gente tem o vídeo 8, que é o vídeo do mockup, que é para a apresentação do cliente. Eu espero que vocês gostem, então vamos começar. Bora para o nosso computador. Então vamos começar. Vamos fazer começar o nosso livreto. A gente tem bastante trabalho pela frente. Como já falado, para ser uma aula bem didática, a gente vai fazer com bastante calma e vamos particionar essas aulas, beleza? E essa primeira aula a gente vai tratar especificamente de 2 questões: a estrutura do livreto e o conteúdo que a gente vai precisar dividir em seções. É isso que a gente vai fazer e é isso que a gente vai adaptar. No briefing, que já foi colocado aqui, a gente viu que precisa ser em 6 partes. Então, a gente precisa transformar de 10, está vendo aqui que tem 10 páginas? A gente precisa transformar em 6 páginas. Esse já é um ponto. Outro ponto bem interessante que a gente tem que tomar cuidado para essas páginas não ficarem fora uma da outra, elas precisam se conversar. A gente vai fazer isso também. Beleza? Então vamos começar, não vamos enrolar muito não. Então a capa é a primeira coisa que eu vou fazer aqui, que eu vou renomear, e aqui eu vou dar o nome de capa. Não vou mexer nessa capa agora. Essa capa a gente vai ter uma aula exclusiva para ela. Beleza? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é trabalhar a divisão do conteúdo. A capa está aqui, as informações da capa são essas mesmo, não vai mudar nada. Essa página aqui, que é a página de índice, como vai ser um livreto pequeno, essa página, sem problemas, a gente vai excluir. Não precisamos dessa página. E agora a gente vai começar o trabalho. Beleza? Vamos lá. Primeiramente, vamos tirar isso aqui. Não quero usar nada disso. Apresentação, pode tirar também. Essas páginas, conforme eu falei, elas estavam todas em
rastreadas, né? Estava em curva e, enfim, eu tive que digitar uma por uma. Então, a apresentação vai estar nessa primeira página. Vamos ver o que vai ter na segunda. A gente já tem 9 páginas. Vamos ver o que a gente tem na segunda. Aqui é a metodologia. Vamos tirar isso aqui também. Deixa eu só pegar isso aqui, só para marcar. Depois eu vou tirar isso. Metodologia, né? Beleza. Metodologia. Estrutura. Beleza. Vamos pegar também, tá? Estrutura. Beleza, sem problemas. Vamos tirar isso aqui também. Estrutura está aqui. Essa parte aqui não estava no panfleto, no livreto original, e ele pediu para inserir isso aqui em estrutura. O resto continua. Beleza? Aqui, a certificação. Então, por enquanto, eu só estou associando as informações, ok? Certificação. Nessa página temos diferenciais. Deixa aqui. Isso aqui a gente pode fazer como ícones, tá? Mas depois a gente vê. Sistema online. Isso aqui, sistema online, parte de educação, né? Vamos ver como a gente vai conseguir dividir isso aqui. Sistema online. Ok. Material. Isso aqui, ó, de cara, eu já tenho uma informação importante aqui. Esse material, eu já preciso deixar. Deixa eu ver qual é a última página. Tá. Eu gostaria de deixar esse material junto com esse sistema, que faz parte do material. Tá? Ele tampou algumas coisas aqui, mas deixa eu só reparar aqui. Porque tem informação de aluno aqui, professor. Enfim, deixa eu juntar isso aqui. Então eu estou pegando isso agora, tá, gente? Vamos lá. Eu tenho que começar a entender o que é primeiro, certo? Beleza. Aquelas partes estampadas para mim vão ser fundamentais para eu entender. Aqui o material. Tá? E aqui a escrita sobre o material que depois a gente vai adaptar. Então, eu já posso tirar uma página que é essa aqui, excluir. E eu tenho 8 páginas. Eu preciso de mais 2 páginas. Então, como eu vou fazer isso? Vamos lá. Bom, apresentação e metodologia de cara eu já consigo deixar em uma página só. Vai ficar grande? Vai ficar grande, mas eu não tenho muito o que fazer. Então, apresentação e metodologia eu deixo na página 2, excluo a página 3. Tá? Então, aqui eu tenho 6 páginas, sendo que uma é capa. E eu tenho certificação e diferenciais que eu vou deixar em uma só também. Tá? Calma. Beleza. Certificação e diferenciais eu vou deixar em uma só. Deixa eu só ver o seguinte. Essa página aqui, que eu tenho estrutura, posso fazer o seguinte, ó. Essa eu posso colocar os diferenciais, onde eu tenho estrutura. Por quê? Porque eu quero diminuir essa imagem. Essa imagem não está muito legal, eu quero diminuir essas imagens. Ok? Não vou tratar com todas. Certo? Então, eu diminuo elas e venho aqui e deixo a certificação, que é algo mais importante, sozinho. Excluo essa quinta página. E agora, deixa eu ver como ficar a minha definição. Tá. Tenho os profissionais aqui, vai ficar em uma página só. Eu não estou querendo deixar isso em uma página só.
Sistema online, diferenciais. Porque eu estou querendo fechar esse com diferenciais, entendeu? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Só para eu entender. Capa, ok. Eu tenho apresentação e metodologia. Ok, apresentação e metodologia. Apesar de achar que eu tenho muita coisa escrita, eu perco o visual, tá? Mas, beleza. A gente dá um jeito. Estrutura. Aqui que eu queria colocar o diferencial, hein? Porque aí eu aplico o diferencial aqui. Beleza. Deixa eu ver. Se eu aplicar o diferencial aqui, eu tenho a certificação. Vai ficar sozinha, mas a certificação para mim é importante ficar sozinha. Mas vamos ver o que tem aqui. Sistema online e material didático. Eu acho que eu vou passar o sistema online para baixo. O material didático, ele entra como uma parte importante aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. E esse formação de profissionais aqui, tá. Então esse aqui, posso fazer o seguinte, colocar esse sistema aqui em cima, porque esse aqui vai dar pequeno. E adaptar algumas coisas aqui. Acho que isso, hein? Esse aqui na terceira página, né? Diferencial na terceira página aqui. Então, a gente começa a entender a estrutura do livreto. Então, eu tenho a capa. Aqui eu tenho apresentação. Apresentação e metodologia. Apresentação e metodologia. Aqui na página 3, eu tenho estrutura e diferenciais. Essa ficou bem encaixada. Na página 4, eu tenho a certificação. Essa página 4 aqui, a certificação, ela tinha que entrar algumas coisas. Aqui entra avaliação, avaliação final. Deixa eu dar uma olhada aqui. Está grande. Esse diferenciais aqui. Tá. Eu vou botar esses diferenciais para essa página aqui, certificação. E vou botar o diferenciais. Gente, é assim mesmo. A gente está estruturando, não tem problema. Essa é a primeira parte que a gente precisa estruturar, que é a parte fundamental. Material, eu continuo achando importante ficar sozinho. Esse aqui, sistema online, eu queria colocar junto com outra coisa. Não sei o que, talvez um... Não, mas ele vai ter que ficar aqui mesmo, que essa parte que está fechando sozinha, ela vai ficar pequena. Essa aqui é o meu principal problema do momento. Mas como são partes informativas... Será que eu não consigo colocar a metodologia aqui? Bom, eu vou deixar assim a princípio, tá? Beleza, vamos deixar assim a princípio. Vou mexer muito nisso não, tá? Só diminuir aqui para ficar aqui dentro, tá? Fechado. Então tá aqui. Agora, uma coisa. Ele pediu para eu fazer tanto em tamanho A4 como em tamanho A5. Então, eu vou fazer como base o tamanho A4 e depois, se quiser diminuir, passa para o tamanho A5 sem problema nenhum. Beleza? Então, a minha estrutura, deixa eu só terminar aqui, ó, página 5, renomear a página. Aqui é material. E a página 6 são duas coisas. É online, né? Não é isso? É o sistema online e profissionais.
Sistema online e profissional. Pronto. Sistema online profissionais. Fechamos. Agora sim, a nossa estrutura, nossa divisão de seção e conteúdo está bem interessante. O que a gente vai fazer agora é entender esse livreto, começar a direcionar para o design. Como assim começar a direcionar para o design? Então é isso que a gente vai fazer. Quando a gente como a gente precisa definir a estrutura, a gente precisa, por exemplo, saber a letra que a gente vai usar. Mas uma coisa que é interessante é que isso vai diminuir. A gente pode fazer isso em A5 também, de repente a letra fica muito pequena. Então, eu oriento a gente a usar a fonte 12, tamanho 12. Isso é a minha orientação. Mas por que essa orientação? Porque a gente usando desse tamanho em todas as fontes, isso facilita o nosso... na hora de diminuir lá, deve ficar com 8 mais ou menos. A gente pode até fazer um teste aqui, quer ver? Só para ter noção. Vamos pôr em 5 e quando a gente diminuir aqui, deve ficar em 7, 8. Mais ou menos. Não é isso aí. Eita. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Dá para ficar em 8. Dá para ficar em 8. Eita, voltou tudo. Dá para ficar em 8, não dá? Dá para ficar em 8. Então, não tem problema nenhum. Quando diminuir, fica em 8. E a gente volta a nossa definição para o A4 aqui, para a gente começar a entender. Então, a definição como 12 vai ficar legal. Vai ficar um pouco apertada? Vai. Depois a gente vai ter que adaptar para alguma coisa. Lembrando que essa é a oficial. Eu vou tirar algumas coisas aqui, mas vamos embora. Vamos fazer alguma coisa que eu preciso de design, pelo menos de design. Então vamos deixar em a fonte 12. A gente não definiu a fonte ainda. Calma, vamos com calma. Fonte 12. Eu já imagino qual fonte eu devo usar. Quem me conhece também já imagina. Quem acompanha o vídeo aí já deve ter noção da fonte que eu pensei em usar. E ela tem uma explicação excelente para essa escolha. Beleza? Então 12. Esses aqui, gente, não tem tanto problema. Eu posso colocar em 12 também, mas esses aqui não tem tanto problema, porque esses eu vou variar. Então, eu quero tentar. Isso não significa que eu vou adaptar, que eu não vá adaptar, mas eu quero tentar fazer tudo com a fonte 12. Repito, algumas informações lá na frente eu vou tentar tirar. E é isso que a gente vai fazer agora para que nossa estrutura fique ok. Então, vamos voltar lá na apresentação e metodologia, que é o que está mais pegando a gente. Certo? Então vamos ler. Essa parte aqui, ó, eu já vou separar. Ó. Se tem coisa que a gente precisa separar, isso aqui, ó. Essa é uma parte que a gente precisa separar. E essa parte, provavelmente, ela vai ser diminuída. A gente vai enxugar um pouco, enxugar em tamanho mesmo, tá? Então, deixa ela separadinha aqui. Beleza? Essa aqui também não que vai ser diminuída, mas a gente vai usar de uma outra maneira, tá? E agora a gente vai fazer isso aqui, diminuir. E agora vamos lá, vamos ver o que a gente consegue resolver aqui. Ah, lembrei que era mais importante, que eu tinha esquecido. Eu ia trabalhar lá em fonte, né? Vai ter uma aula só de fonte aqui. Mas a gente precisa, quando a gente fosse fazer a parte do design, eu ia entrar na fonte.
Mas eu preciso trabalhar agora com a fonte, preciso entender agora a fonte, porque isso é importante para a minha definição. Então eu já vou definir agora, a gente vai colocar a fonte que a gente vai trabalhar. E eu vou trabalhar com a... Deixa eu ver se ela vai ficar boa. Amnister. Se não, vou trabalhar com a Arial Narro. Eita. Essa aqui. Deixa eu ver. Essa aí. Amnister, sei lá, 777. Essa aí. Difícil falar o nome dela. Então é essa que a gente vai trabalhar tudo. Só aí eu já consigo diminuir um pouco o tamanho. Olha como ela é bem, você consegue ler bem essa fonte. Essa fonte é muito boa. É muito boa mesmo, tá? E aqui, muito grande. Vamos tentar diminuir isso um pouco. Então, vamos lá. A metodologia comunicativa é considerada por muitos especialistas o método mais complexo, eficaz e dinâmico que existe. Muitos cursos. Então, essa parte aqui, ó. A prática exige escola que utilizam essa metodologia tenham profissionais que compõem experiência de inglês e treinamento completo. Dessa forma, os cursos que implementam essa metodologia são aqueles que têm capacidade técnica total e acompanhamento constante. Tá? Cultura internacional, um desses centros linguísticos. Ok. Então, essa parte é uma parte que não tem interesse. Ó. Essa parte aqui não tem interesse nenhum. Entendeu? Isso aqui eu não vou conseguir tirar. Não adianta que eu não vou conseguir tirar. O rapaz, o cliente vai querer e eu não vou conseguir tirar. Então, enfim, eu vou tentar usar isso aqui. Então eu vou dividir mais ou menos a minha ideia aqui. Deixa eu fazer uma base no fundo, ok. E aqui é um meio, né? Opa. Deixa eu colocar aqui as réguas. E aqui é mais ou menos o meio. Cadê? Deixa eu ver onde é. Aqui é o meio, né? Aqui é o meio. Então, eu vou deixar isso aqui para cima. Isso aqui para baixo. Ok? Ele vai ficar, a divisão vai ficar essa. Aqui, ó, se você for colocar direto aqui, ó, ele vai dar quase tudo. Então, assim, eu vou ter que trabalhar muito bem isso e não sei como, mas eu vou trabalhar. Tá? Essa estrutura, então, isso aqui é uma coisa... Deixa eu fazer o seguinte. Porque os dois são muito grandes. Complicado, hein? Complicado, mas vamos que vamos. Isso aqui... Só aqui a gente já reduz bastante coisa. Vou colocar a fonte certa. Beleza. Então aqui a gente já fica com espaço para trabalhar. Temos um espaço para trabalhar aqui. Temos essas imagens que eu não gostei tanto, né? Então aqui tem apresentação. Não sei do que é essa apresentação aqui. Depois eu vejo. Tá? Aqui a certificação. Nossa, tem bastante coisa aqui. Isso aqui não é para cá, não é? Tá. Vamos deixar as fontes estruturadas aqui. Tá aí as fontes estruturadas. Também vamos ajustar essa fonte aqui. Aqui teria que entrar alguma coisa. Eu vou passar. Já sei o que eu vou fazer.
Já sei o que eu vou fazer. Deixa eu ler isso aqui só para eu ver. O que que tem aqui? Isso aqui eu quero colocar perto da metodologia. É muito grande a metodologia. Nossa Senhora. Muito grande. Acho que aqui vai ficar melhor. Apresentação e diferenciais. Bem que isso aqui eu queria deixar depois. Deixa eu ver. Mas aqui eu vou dividir bonitinho. Beleza, dá para fazer. Aí depois eu vou passar o material para cá. Ó. Isso. Então a gente vai ficar com material, ou melhor, metodologia e material. Triste a realidade, mas é isso aí. Olha o tamanho disso. Metodologia e material. Muita informação, nossa senhora, mas vamos que vamos. Aí depois a gente fica com estrutura. E essa estrutura ficou sozinha, não tem muita coisa. Isso aqui também tá legal, não tem. Então a princípio vai ser isso, a estrutura. Não, já sei. Eu vou fazer uma apresentação bem legal, tá? Bem legal mesmo. A metodologia, deixa eu só ver aqui. Acho que eu vou colocar a metodologia junto com a estrutura. Metodologia, que é o grande. Metodologia junto com estrutura. Beleza? É isso que eu vou fazer. Se vira, vai ter que arrumar isso. Mas é assim que vai ficar. O diferenciais. Estou querendo colocar esse sistema online junto com diferenciais. Material, não. Material, estrutura online do jeito que estava lá no início. Vou voltar lá no início. Capa. Apresentação e diferencial. Eu vou fazer isso porque eu sei como eu vou colocar esse diferencial aqui na frente. Apresentação e diferenciais. Aí aqui fica material e sistema online. Material e sistema online. Aí aqui você fica com metodologia e estrutura. Metodologia e estrutura. Aqui você fica com certificação mesmo. E aqui com formação de profissionais. Excelente. Vai ser assim. E vamos que vamos. Deixa eu só chegar isso aqui. Ó. Isso aqui vai ficar na posição aqui embaixo. Lembre-se, eu não queria colocar todas essas imagens. Então, arrumei uma maneira de tirar, porque eu vou aumentar a informação ali. Beleza? Show.
Colocou algumas coisas para tampar aqui, mas sem problema. Beleza. A estrutura é mais ou menos essa. Agora já está ok a estrutura. Só para não ficar entrando em outra parte. Então, a gente dividiu as seções e ficaram bem divididas. Então, eu tenho, para começar, a apresentação. Então, eu vou introduzir a minha empresa. A minha empresa faz isso, isso, isso. E de cara, eu já trago os diferenciais. Por quê? Porque aí eu mostro o que a minha empresa faz. Ó, minha empresa tem o acompanhamento, minha empresa tem isso, minha empresa tem aula de não sei o que, tem treinamento disso. Então, assim, eu me apresento e já de cara já dou um choque na pessoa. Beleza? Aí depois vem a pergunta, como que eu vou fazer tudo isso que eu estou falando que eu vou fazer? Tá aqui. Então, a gente tem, primeiro, essa metodologia, que se iniciou dessa maneira. Eu conto um pouco a história, ela se inicia dessa maneira. Tá? E eu vou fazer isso com esse método, mas eu também disponibilizo essa estrutura de aula aqui. Então, eu consigo conversar com quem está chegando. E aí, eu ponho o seguinte, ó, se você fizer isso tudo que você viu lá na frente, você tem a certificação. E falo da certificação, a avaliação é assim que é feito e tal. Então, eu tenho uma pincelada da aula em si. E para fechar, eu tenho os meus profissionais, os resultados que isso proporcionou. Deixa eu só ver aqui que eu não falei do material. Ah, falei sim. E tem o sistema tal. Então, é essa primeira parte do livreto, que é a parte que eu considero a parte mais... É ruim, você tem que dividir, ela é um pouco ruim de fazer. Então, ela já fica bem definida. E agora, para a gente começar a trabalhar, fica um pouquinho mais fácil. Claro que a arte em si está lá no design, mas com essa estrutura, a gente viu que para partir de um livreto ou de um cardápio, que são, quando é panfleto, cartãozinho e tal, a gente já tem as informações ali. Quando é algo maior, a distribuição dessas informações, em um primeiro momento, ela é mais importante do que background, do que o design em si. A distribuição é mais importante. E por que eu já configurei mais ou menos as fontes internas? Porque elas delimitam a largura da fonte, o tamanho que ela vai usar. Então isso é muito interessante. Beleza, gente? Então, a primeira aula é essa, mas nós estamos só começando e eu quero que vocês percebam que toda essa estrutura que agora está dessa maneira, ela vai ficar algo muito maior. Muito obrigado, valeu, gente. Aula 2 aqui, né? A nossa aula 2 dessa campanha da Cultura International é seleção e tratamento de imagem. Vamos embora para a aula 2. Grande abraço e até a próxima.